Boa noite a todos e todas. Me chamo Maria Rocha, sou psicóloga clínica. Vamos iniciar mais uma live aqui na minha casa virtual no Instagram. Hoje eu vou estar recebendo a Jaqueline Oliveira, psicóloga clínica, que já acabou de chegar aqui para a gente iniciar a conversa de hoje, o nosso diálogo sobre mulheres que amam demais. Fica com a gente até o finalzinho da live. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Espero que faça sentido para você. Bordada. Só aguardando aqui. Olá, Jaqueline. Tô vendo você. Oi, tá me vendo? Como Boa vai? noite. Seja bem-vinda à Bem, minha casa virtual aqui no Instagram. É um prazer recebê-la para a gente abordar muito essa obrigada. temática que eu sei que é uma temática que você ama falar sobre. Por isso Muito. convidei você para falar a respeito do mulheres que amam demais. Pode ficar à vontade para fazer as suas apresentações para o pessoal que Só um está instantinho. acompanhando e que vai acompanhar a nossa live, a nossa roda de conversa, a nossa narrativa, como diz o Valfredo Menezes. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo você ótima. Ótimo. Boa noite a todos. Eu sou Jaqueline Oliveira, sou psicóloga clínica, né? Social também, né? Que eu também trabalho na área social. E hoje estamos aqui para falar sobre esse tema que adoro. Eu moro em Lagoa do Carro, Pernambuco, para quem não sabe ainda, tá? É no interior. Muita gente não conhece porque é uma cidade pequena. Eu já morei em Fica Lagoa do aí. Carro. Já morou? Já Muita gente morei. não conhece por ser uma cidade pequena, mas gosto dessa cidade assim, pequena mesmo assim. Acho interessante. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu sempre gosto de falar, né? Sempre curto muito. Estou me descobrindo, na verdade, para falar muito sobre assuntos desse sentido, né, Maria? Acho bem bacana mesmo. Gosto bastante, cada vez mais. A gente vai Cada se vez mais, descobrindo, né? com certeza. Você Sou muito com o grata campo também. do feminino e eu com o campo do masculino, né? Fui me descobrindo, amando a temática da masculinidade, da paternidade. É verdade. Ótimo, maravilhoso. Para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho o que significa amar demais, Jaqueline. Para o pessoal que está acompanhando e vai acompanhar, que vai ficar gravado no IGTV, eu queria que você falasse o que significa esse termo amar demais. Então, Maria, é um termo bem assim significativo que a gente deve levar em consideração tudo que envolve esse tema amar demais, né? Quando a gente fala em amar demais, não significa que seja errado amar. Não é nada disso, para que as pessoas possam entender melhor o significado disso, né? Quando a gente fala em amar demais, significa que você está se doando muito, além da conta, né? Que pode até o quê? Gerar a dependência emocional, esse amar demais. Só um instantinho aqui, deixa eu só desativar aqui o para não dar interferência na nossa live. Prontinho. Então, aí significa essa questão aí de estar dependente da outra pessoa, né? De esperar sempre o reconhecimento do outro, de esperar sempre a posição do outro, esperar sempre o ok do outro, né? Se tá tudo bem para o outro, então vai estar para mim também. E isso não faz bem de nenhuma forma a pessoa, né? Psicologicamente, na vida dela em si, não faz bem esse tipo de amor, né, que na verdade é um amor já além da conta, né, que está totalmente ali ligado ao amar só o outro e toda a questão que já tinha a vida pessoal, tudo mais já fica ali afastada, né, já dá, coloca para escanteio e já coloca essa pessoa como centro da vida dela, né, coloca essa pessoa aí que ela ama muito, coloca ali como centro da vida dela, fazendo com que todas as outras coisas já não sejam tão importantes quanto antes. Entende? Então, esse amar demais é trazer essa questão da dependência emocional. Estar dependente do outro muito, né? É isso aí. É como diz dentro da abordagem fenomenológica existencial e humanista, é estar no centro de referência externo, né? É não ter acesso a seu centro de referência interno. É sempre estar voltado com o olhar para o que o outro deseja,
o que o outro espera, né? O que é que eu posso me dar mais e mais e mais ao outro? Não é que ter a razão e a emoção, né? O que faz uma mulher amar demais, Jaqueline? Quais são as causas que levam essa mulher a ter esse tipo de comportamento e eu diria mais esse modelo existencial dessa doação sem equilíbrio, sem um limite de doar-se? Maria, tudo começa nessa questão aí do amor próprio, né? Se a pessoa não se ama o quanto ela merece, o quanto ela precisa ter aquele auto-amor, ela vai começar a depositar tudo isso no outro, né? Se ela não consegue identificar o que ela sente por ela mesma, ela vai trazer isso para o outro, né? É aí que começa também essa questão da dependência. Se eu não tenho para mim, então eu vou buscar no outro. Se o amor que eu deveria ter por mim eu não tenho, então eu vou depositar tudo isso no outro, né? Mas aí é que tá, não é um amor real o que ela está sentindo pelo outro, é apenas dependência daquilo que falta nela. Então é falta de amor próprio, é baixa autoestima, tudo isso vai interferir na autonomia dela. Ela não vai ter autonomia para nada, vai estar totalmente dependente do outro ali, fazendo com que todas as decisões da vida dela seja baseada na opinião daquele outro, na opinião da pessoa que ela traz ali como referência de amor, entende? Então, tudo isso vai envolver na questão do sentir pelo outro. Tudo vai estar dependendo daquela pessoa. Se, por exemplo, ela quiser sair, então eu vou ter que entrar em contato com essa pessoa, com o parceiro ou parceira, e vou ver o que ela acha disso. Será que eu vou poder sair mesmo ou não? Ela vai estar dependendo ali da opinião dessa pessoa, se vai ou não, podendo também tornar até um relacionamento abusivo por tanta liberdade que ela dá ali naquele relacionamento. Entende? Então, a baixa autoestima interfere muito também nessa questão aí da autonomia, fazendo com que ela se sinta insegura, não vai se sentir segura para tomar decisões sozinha, precisando da opinião do outro, precisando do ok do outro. Se está tudo bem para ele, então vai estar tudo bem para mim também. Tem esses pensamentos, essas crenças também, até a questão do medo de perdê-lo, né? Então, esse medo de perder o outro faz com que ela se torne cada vez mais dependente, se torne cada vez mais insegura e tenha cada vez mais aquele medo, aquela rejeição, o medo de ser rejeitada pelo outro, o medo do abandono também, que acontece muito quando as mulheres amam demais, faz com que tudo isso sejam provocados na vida dela. Então, cada vez mais que ela se sente ali no dever de eu vou informar a ele se eu vou fazer isso ou não, para ver o que é que ele acha. O que é que ele vai dizer para mim? Será que ele vai dizer se está tudo ok? Se vai estar tudo certo para mim? Se eu vou poder fazer tal coisa? Até deixando também de fazer coisas que antes fazia pela dependência ali daquela pessoa, né? Pela opinião dela. Se o outro disser que não, então ela vai aceitar esse não por medo de perder, por medo da rejeição, do abandono, tudo isso. Ou seja, a autoestima dela não está equilibrada ali, não está elevada. Precisa aí trabalhar, no caso, essa questão da autoestima, do amor próprio. Inclusive, Maria, tem questões que vêm já da infância, né? No caso dessa rejeição, por exemplo, pode vir da infância, dos pais que ela não se sentiu amada naquele momento, ou também depende aí de como foi a criação dela para a construção dessas crenças que ela vem trazendo aí durante toda a vida dela. É o Gleicio Rodrigues, acho que é isso. Gleicio Rodrigues está dizendo tanto a mulher como o homem também, né? Eu falei hoje numa live com o Valfredo Menezes, a partir das 17h30, eu estava conversando com ele hoje e terminei faz pouco tempo a live. Inclusive está disponível no @Vamos Abraçar a Sexualidade, onde eu falei hoje, a gente construiu um diálogo falando sobre a masculinidade tóxica, viu? Gleicio, né? Gleicio Rodrigues. Se você quiser acompanhar, vai lá depois que terminar aqui a nossa live. A temática foi toda voltada para o masculino, a masculinidade tóxica. Você estava falando a respeito da infância, e era uma pergunta realmente que eu ia fazer para você. Se tinha raízes nessa infância, se tinha raízes dessa maternagem que não supriu essas necessidades
afetivas desta mulher, se tinha raízes nessa paternagem também, que não foi uma paternagem bem exercida e fundamentada e alicerçada para criar, conseguir formar uma subjetividade fortalecida para suportar as frustrações da vida. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho a respeito disso. Sim, com certeza. Se um pai não dá aquele amor, aquele carinho que a criança necessita disso, né? Se ela não sente esse acolhimento, ela não vai se sentir segura. E isso ela vai trazer para a vida adulta, ela vai trazer todas as questões que foram lá criadas, foram feitas na infância. E tudo isso vai envolver nas relações amorosas futuras, né? Se o pai, por exemplo, vamos supor que aí não teve o amor do pai, ou que seja uma situação de que o pai não acolheu como devia, como filha. Isso vai fazer com que essa pessoa, quando cresça, no caso, a mulher, quando ela crescer, ela vai identificar esse amor do pai em um outro homem. Talvez tendo interesse por homens mais velhos, por exemplo. Há casos que tem mulheres que buscam essa paternidade em homens de idades mais avançadas, vamos dizer assim, justamente porque não evoluiu aí essa questão da paternidade quando criança, não teve aquele amor, não teve aquele carinho, aquele acolhimento. Tudo isso interfere sim muito, Maria, com certeza. Para você ver como é interessante, né, a vida de uma pessoa, como que a construção das crenças dela da infância para a vida adulta, né? Tem toda aí uma jornada longa de vivências e experiências que vai sim interferir na questão amorosa na vida dela enquanto adulta. Pessoal que está chegando agora, eu estou conversando com a Jaqueline Oliveira, psicóloga clínica, e a temática é mulheres que amam demais. Você falou a respeito da paternagem, da paternidade, e a maternagem, como é que essa maternagem pode ter contribuído para que essa mulher tenha essa subjetividade enaltecida nessa busca constante, porque o que eu percebo, Jaqueline, me corrija se eu estiver errada, porque você é uma pesquisadora da temática, que as mulheres que amam demais, elas na verdade têm dentro delas uma carência afetiva muito grande, e essa carência afetiva faz com que elas se submetam a relacionamentos abusivos. Com certeza, tudo isso é verdade. Há sim essa carência. Inclusive, a mãe, ela já traz as crenças lá das vidas anteriores, que no caso são mães, avós delas, né? No caso, mães, avós e assim vai. Já vem assim, passando de geração em geração. Inclusive, são palavras, frases do tipo, homem não presta, o homem não vai te dar valor, e tudo isso vai interferir, sim, com certeza, na vida dela. Se uma criança, uma mulher, uma menina, escuta a mãe sempre dizendo assim, seu pai não presta, homem não presta. Escutar frases desse tipo, ela vai enraizar essa crença nela e vai acreditar. Minha mãe está falando, então é isso mesmo. E isso vai fazer com que ela cresça acreditando nisso. Então, a vida ali dela vai se basear nessas crenças que ela ouviu durante toda a infância e adolescência, justamente pela mãe. Se a mãe está falando, então tá ok. Pode ser que vai interferir, sim, vai interferir na vida adulta dela. E por isso que vai também trazer todas as questões aí de baixa autoestima, de falta de amor próprio, não tem autoconhecimento, e isso tudo vai interferir enquanto o que ela pensa, as crenças dela enquanto adulta, quais foram, entende? Então, com certeza, tudo isso vai trazer danos para a vida dela. Inclusive, trazer aí pessoas, ela atrai esses tipos de pessoas, no caso, esses relacionamentos abusivos. Por quê? Porque o fato dela se amar demais vai significar para ela que ela tem que fazer tudo por aquela pessoa, ou permitir tudo, entende? Para que não perca, para que não seja abandonada e tudo isso. Se uma criança... Poderia dizer assim, Jaque, que as mulheres que tiveram uma maternagem que não supriu as suas carências emocionais na infância, elas acabam por sendo para os seus parceiros as mães que elas não tiveram? Como? Não entendi. Eu estou dizendo, as mulheres que não tiveram uma mãe que supriu, Sim. não fez a maternagem correta, né? Entre aspas, o correto.
ela pode vir a ser para os seus parceiros uma mãe, já que ela Uhum, não teve uhum. essa maternagem, ela querer fazer a maternagem para os Sim, parceiros. com certeza. Eu até ri agora porque às vezes você encontra muito, é muito comum você ver isso, né, nessas mulheres aí que amam demais, porque ela quer suprir aquela necessidade. Se ela não teve, ela quer oferecer. Então, ela às vezes tem essas duas questões aí, né, de atrair os relacionamentos abusivos ou se doar muito, né? Ou justamente por essas questões da maternagem, maternagem e da paternagem. Então, tipo, uma mulher, quando ela não supre todas essas necessidades quando criança, ela vai querer fazer isso com o outro. Então, ela vai se doar muito e, às vezes, fazer coisa que não é da função dela, não é da função de namorada, de esposa, de noiva, não é. É função de mãe. E isso é muito real, viu, Maria? Acontece bastante, né? Até a questão de não necessariamente será a pessoa que tem alguma questão já do passado, de quando criança, mas pode ser também na adolescência, se teve alguma questão ali que envolveu e fez com que ela desenvolvesse essas crenças aí, fazendo com que ela necessite fazer para o outro o que não tinha, o que não recebeu. Pode ocorrer uma reprise de relacionamentos da árvore genealógica dessa mulher, por exemplo, né? Na árvore genealógica dessa mulher, na herança psíquica dessa trajetória feminina da família dela, houve outras mulheres que também tiveram relações abusivas e saiu repassando de geração em geração até chegar nessa mulher de maneira inconsciente e ela não tem a consciência de que ela está reprisando histórias antigas dessa herança psíquica familiar. Sim, acontece também, porque já vem dessas questões aí das crenças, né, que vão passando de geração em geração. É como falei aqui logo antes, a questão de que se a mãe fala para a filha, seu pai não presta, homens não prestam, você não deve casar porque homem não presta, então ela vai acreditar nessa crença que a crença já é da mãe, então vai repassando essa crença até que chega na pessoa. Então, ela tem que quebrar essa crença, né, através do autoconhecimento, porque se ela não quebra, ela vai reviver várias vezes e nenhum relacionamento, nem da vida dela, e nem se caso tenha filhas, vai dar certo, porque isso vai repassando cada vez mais, porque se ela crê nisso, se ela acredita, então ela vai repassar, sim, para a filha, para sobrinhas e todas as outras aí da família também, com Pode, certeza. pode-se dizer que essa mulher está vivendo no self ideal e não na realidade, né? Não no self ideal dela, no eu dela. É uma construção subjetiva, pautada no outro, naquilo que o outro Isso. pensa a respeito dela, como Nada deseja. para ela, sobre ela, é tão importante quanto o outro. Primeiramente o outro, né? Primeiro vem a opinião do outro, o desejo do outro, o que o outro deseja, o que o outro quer, para poder ser a dela, se a dela valer alguma coisa, né? Porque tem mulheres que não vê nenhum valor na sua opinião, não vê nenhum valor no que você deseja, no que ela deseja. Então coloca tudo isso, deposita toda essa responsabilidade no outro, o que na verdade é dela, né? Porque as escolhas são delas. Então, o outro não é responsável pelas escolhas dela. Então, é isso aí. A gente já está falando e você está falando aí, trazendo algumas características das mulheres que amam demais, da mulher que ama demais, mas eu queria que você citasse mais características, até porque o vídeo vai ficar gravado e outras Sim. mulheres terão acesso a ele através do IGTV, que eu vou deixar gravado. Eu queria muito que você citasse outros aspectos, outras características também dessa mulher que ama demais, até para essa mulher que vai assistir ou que está assistindo, e tomando consciência se ela está neste papel dessa mulher que ama demais. Certo. A mulher que ama demais, uma das características dela também, além do medo de ser abandonada, além como que eu posso dizer, de não ter autonomia em decisões, né? Ela deposita tudo isso no outro, não tem autonomia. Além disso, ela também não se admira, não se enxerga, não se vê como uma mulher merecedora de ter um relacionamento feliz, um relacionamento saudável. E é por isso que ela sempre vai atraindo aí esses relacionamentos que não são saudáveis, são abusivos
e tudo mais. Então, são características que vão levar ela a cada vez mais acreditar que não merece ter um relacionamento melhor, um relacionamento saudável, além também dessa questão da autoestima e o autoconhecimento também, que isso é muito importante, né, Maria? Se a gente se conhece, a gente sabe o que que a gente merece, o que que a gente quer. Então, como a mulher que ama demais se sente insegura, ela não vai dar valor ao que ela deseja ali. Ela não vai enxergar o que ela merece, na verdade. Então, ela vai tudo depositar isso aí no outro, vai colocar responsabilidade no outro. Então, uma das características mais presentes assim na vida de uma mulher que ama demais é a insegurança. Ela não consegue tomar decisões por ela. Ela sempre tem que colocar isso nas mãos do parceiro, nas mãos do outro, né? Isso é muito presente, isso é muito comum de acontecer na vida dessas mulheres que amam demais. Além também, como eu falei aqui, do amor próprio. Quando eu falo do amor próprio, não é em si só o amor próprio, mas a questão do autocuidado, né? Por exemplo, tem mulheres que gostam de escovar os cabelos. Às vezes, tem até que pedir a opinião do outro, do parceiro. Ah, será que eu devo fazer isso? Será que vai ficar bom? Mas isso ela que tem que saber, é o desejo dela. Então, ele não tem que interferir nisso. Porém, ela depende ali, até para essa opinião, que é uma coisa mais simples. Imagina para coisas que são mais não tão simples, vamos dizer assim. Essas mulheres, as mulheres que amam demais, elas têm dificuldades mais em iniciar os relacionamentos ou em finalizar os relacionamentos, porque uma coisa é finalizar quando o outro diz não dá mais, e outra coisa é finalizar dentro de si mesmo, dizer realmente não vai dar mais. É mais difícil finalizar o relacionamento. Tanto é que tantos relacionamentos abusivos acontecem e prolongam por muito tempo, né? Por muito tempo mesmo, a chegar a anos e anos a mulher ali sofrendo e mesmo assim ainda está com essa pessoa por se sentir dependente dela. Pode ser dependência de qualquer outra questão, seja financeira, dependência de algum outro tipo ou emocional mesmo. Porém, sempre vai ter a emocional, né? Geralmente tem famílias assim, porque às vezes há filhos na relação, que ficam ali, mas só porque tem um filho. Então deposita já a responsabilidade no filho, né? Tem uma criança ali, então eu não posso me separar do esposo, porque se eu separar, a criança vai sofrer ou alguma coisa do tipo. Mas isso é só um detalhe que ela coloca como responsabilidade. Porém, ela sabe que se ela quiser, ela pode fazer isso, né? Que um filho não vai determinar se você vai ficar ou não com o parceiro, né? Isso é questão sua, você que vai definir, né? De acordo com o que você deseja. Mas como ela se sente muito insegura e dependente, vai ficar muito mais difícil ela decidir isso só, né? Mesmo que tenha várias pessoas, vários familiares, amigos falando para ela ali que é necessário ela terminar porque não faz bem, a relação não faz bem. Mesmo assim, ela sempre tem aquela esperança. Não, algum dia ele vai mudar e tudo vai ficar bem. Tudo vai mudar, né? Todo mundo muda e tal, tal. Então, ela sempre tem essa esperança. Então, uma das características da mulher que ama demais é também ter essa esperança, né? Na verdade, é uma fantasia, né? Não é realidade. Não é real essa fantasia. É só uma fantasia que ela tem ali de que tudo vai ficar bem. Se um relacionamento é abusivo, então não tem como ele melhorar. Não vai ter como. A única coisa que vai melhorar é se você deixar esse relacionamento de lado e seguir em frente. É fácil? Não, não mesmo. Não é fácil, porém é necessário, né? A pessoa tem que saber o que que ela prefere, como que ela se sente em determinada situação e ali na relação. Será que é importante ainda continuar? Por que que deve continuar? Ela tem que se questionar: o que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu mereço isso mesmo? É muito importante fazer esses questionamentos para cair a ficha, né? Porque às vezes a pessoa está ali num relacionamento que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo, nessa questão aí, mas ela, mesmo que enxergando, ela não consegue se desligar, né? Então, por isso que é importante também entrar aí a questão da psicoterapia, né? Para se libertar interiormente, para depois aí expor tudo isso.
Estou conversando com a Jaqueline Oliveira e a nossa temática, o nosso diálogo, a nossa narrativa de hoje é sobre mulheres que amam demais. A meu ver, Jaqueline, me corrija se eu estiver errada, as mulheres que amam demais, elas se comportam de uma maneira infantilizada diante dos seus parceiros e diante da vida. Sim, sim, por quê? Né? Na maioria das vezes elas têm um ciúme exagerado, né? Além de ser dependente do parceiro, ela tem ciúmes exagerado e se comporta como se fosse a mãe do parceiro, né? Sabe quando a mãe liga para o filho e diz: Filho, você almoçou? Filho, você fez isso? Onde você está? Com quem você está? Não chega tarde, tal, tal. Claro que é importante você cuidar do parceiro e ser cuidada também, mas não exageradamente, né? Eu costumo dizer que tudo demais é veneno e vai atrapalhar a relação. Então, é importante sim ela rever essas questões que ela está fazendo, como que ela está se comportando, né? Quando a gente tem consciência do nosso comportamento, a gente tende a mudar, né? Vem aí a tendência atualizante, que gosto tanto de falar também, né, Maria? A tendência atualizante, é isso aí. Aí tudo isso vai interferir, né? Veja como é a situação. Quando vem da infância todo esse processo de crenças negativas, de crenças que foram depositadas nela, tudo isso vem junto de como que ela vai se comportar. É como se fosse uma, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma construção de reviver mesmo tudo que foi de outra pessoa, no caso da mãe, da avó, enfim, nesse sentido aí, se é que você entendeu. As crenças de desamor, desvalor e desamparo, né? Exatamente, E exatamente. normalmente pode ter sido uma pequena frase dita dentro de um contexto que internalizou na subjetividade e faz com que a mulher se veja de tal maneira. Um exemplo, você nunca será amada, Todos os homens né? são iguais. Essa é o que Todos mais, os mais homens são escuto. iguais, ou você é feia, assim, assado, cozinhado. Aí começa a colocar estereótipos na menina, né? Ninguém vai te amar porque você é assim. E essas coisinhas vão sendo introjetadas e acredito que isso reverbera nas relações afetivas. Faz sentido para Com você o que eu certeza. disse? Com certeza. Inclusive, essa questão aí da autoaceitação deve ser trabalhada desde cedo, né? Porque isso sim interfere também. É um conjunto, né? Uma construção aí dessas crenças todas que vem trazendo da infância, que se torna um conjunto de crenças, né? De autoaceitação, do amor próprio, todas essas crenças aí, né? Do desvalor, não se valoriza e tudo mais, pelo que vem ouvindo também na infância. E às vezes, até, mesmo que seja uma palavrinha só, como você falou, isso vai interferir muito, né, no processo de desenvolvimento pessoal dela. Então, deve ser sim trabalhada essa questão aí da autoaceitação. Quando a gente se aceita, então tá tudo certo, né? Não vai importar tanto o que o outro vai dizer. Então, a gente não vai precisar da aprovação do outro. Nesse caso aí do relacionamento, ela sempre busca aquela aprovação do outro. Então, ela tem que trabalhar a autoaceitação, primeiramente, de si mesma, para poder tudo isso ser melhorado na vida dela, inclusive nessas relações. Jaqueline, quais são os impactos na subjetividade da mulher? Os impactos da subjetividade, quando ela vive tudo isso, né, todos essas vivências, aí, essas experiências que já vem também trazendo da infância, desde o primeiro relacionamento que ela tem, né, desde o primeiro relacionamento que ela começa a ter, ela já mostra ali como se não conseguisse realizar as tarefas sozinha. Ela já busca a aprovação, busca o acolhimento, busca aquele amor que talvez ela não tenha tido na infância. Isso faz com que ela interfira, isso faz com que tudo isso interfira na vida dela em geral, tipo, em todas as áreas da vida dela, que pode interferir também em quê? No trabalho, no dia a dia, né? Pode interferir na vida, nas relações em geral, na família, na vida em geral mesmo, em todas as áreas, sem exceção.
todas as áreas da vida Pode-se dela. dizer que essa mulher que ama demais é aquela mulher do mito sempre disponível? Não Sim, importa o que sempre esteja disponível. acontecendo, se você ligar para mim, eu saio correndo para socorrer você. Exatamente, Maria, exatamente. Isso mesmo. Muitas mulheres sempre até desmarcam seus compromissos, né? Ah, não, eu tenho isso aqui para fazer, mas posso deixar para outro dia. Então vai, se disponibiliza ali. A qualquer hora que você me ligar, você pode me ter aqui, estou aqui para você e tudo mais. Inclusive, a maioria dos relacionamentos ou que não começam e ficam só naquele dito ficar, é, sempre tem aquelas ligações que são altas horas. E a mulher faz o quê? Com medo de perder, se disponibiliza para sair com o cara nesse momento, né? Isso antes de entrar numa relação. Nesse caso aí, quando o homem vê que a mulher não é interessante nesse sentido, tipo, está sempre disponível, ele não vai querer relacionamento com ela, né? E a mulher não tem essa noção, ela não consegue enxergar isso. Ela Até porque consegue. ele está querendo uma parceira e não a mãe, né? A mãe ele já teve, né? Exatamente. A mãe ele já teve. E ela se disponibiliza totalmente ali para ele, em todos os sentidos. Né? Ela se disponibiliza, fazendo que, criando já uma deficiência antes de iniciar uma relação séria, né? Isso antes de entrar num relacionamento. E quando já está no relacionamento, isso vai tornar o relacionamento mais frio cada vez mais, menos interessante cada vez mais, se desgastando, né? O relacionamento vai acabar se desgastando cada vez mais, porque ele vai enxergar ali que ela não está sendo como deveria ser, que é a namorada, e sim a mãe, né? Se disponibilizando totalmente, é como se fosse a própria mãe dele. E mãe, como você disse, ele já tem. A possessividade está presente nessa mulher que ama demais? Ela é uma mulher possessiva? Geralmente, quando a mulher começa a ter muitos ciúmes, isso vai construindo, né? Até chegar a esse ponto de possessão. Quando ela, na mente dela, né? No pensamento dela, ela tem que estar disponível sempre. E o estar disponível sempre faz com que ela crie pensamentos negativos sobre onde ele está, com quem ele está. E isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais sufocando o parceiro. Sufocando, quando eu falo, é no sentido de estar sempre ali, perguntando onde que ele está, o que que ele está fazendo, sempre querendo saber o que que ele fez durante o dia. Não que perguntar como foi o dia não seja importante, entende? Mas sufocando no sentido de querer saber de tudo e estar ali em cima cobrando, que é muito que acontece, são essas cobranças, né? E essas cobranças que vão fazer a relação se desgastar também. É um conjunto de coisas que vão juntando ali e chega um momento que não dá mais, né? E é aí que a dor é maior, quando ela é totalmente dependente ali do parceiro, do outro. As mulheres que amam demais, elas podem vir a ter danos patrimoniais por causa dessa relação de doação? De repente, a pessoa se aproveitar disso, o parceiro se aproveitar disso, para causar um dano patrimonial a ela, aos bens dela. Sim, com certeza. Porque ela se sente totalmente dependente do outro. Quando ela se sente dependente do outro, a opinião dele está acima da dela, né? Então, se ele fala assim, você poderia me emprestar R$ 100, ela vai ali dar numa boa. Você poderia fazer isso. Cada vez mais ele for aumentando aí o valor, até justamente passar algum patrimônio aí para o nome dele e ela fazer isso de boa, porque ela se sente ali totalmente dependente dele, então a opinião dele está importante muito mais que a dela. Isso vai fazer sim acontecer esses danos. Por isso é importante elas terem consciência do ponto que ela está chegando, né? E isso só vai acontecer através do autoconhecimento e da autoconsciência também, né? Trabalhando aí essas questões. A Isnayane até falou alguma coisa. Nayane está dizendo aqui que isso é complicado, porque se já foi traída, é mais difícil. Está falando a respeito da traição. A mulher já foi traída, aí está no mesmo relacionamento com o parceiro e internaliza que ele vai voltar a traí-la. Ou quando ela vai para outro relacionamento, ela acha que o outro parceiro vai fazer o mesmo com ela. Faz sentido para você?
Sim, no caso, quando a mulher ela é traída, ela tem que compreender dentro dela o porquê que ela precisa ficar com esse parceiro que já foi, que traiu ela. Por quê? Que necessidade ela tem de continuar com o parceiro? Isso não é uma crítica, tá, gente? É só para que você entenda que às vezes você precisa se questionar o porquê de você ainda estar ali naquela relação. Se não está te fazendo bem, por que que você ainda está? Então, isso é importante para que você tenha consciência. E quando já para um outro relacionamento, tem que ter um pensamento de que todos não são iguais. Lembra da crença que a gente falou aqui anteriormente, que vem da infância, quando a mãe diz, homem não presta, todos os homens são iguais? Pronto, já vem aí essa crença internalizada nessa mulher, né, de que todos os homens são iguais. Se um traiu, todos vão trair. Então tem que desconstruir essa crença aí para que aconteça aí a liberdade, né, interior. É se abrir para nova experiência, né? Que está aparecendo, né? Não Exato. é experienciar uma nova experiência como se ela fosse uma antiga, né? Isso. É pegar algo um relacionamento que não deu certo e jogar e culpabilizar o outro relacionamento que também não está dando certo, né? Muitas vezes, me corrija aí se eu estiver errada, esses relacionamentos que não deram certo ao longo da vida da mulher, tem mais dela do que dos parceiros nessa relação e ela ainda não tem consciência disso. Sim, porque a mulher, quando ela se doa numa relação, ela tem que entender que o investimento que ela faz não tem que ser maior que o do outro, né? Tem que estar no equilíbrio ali. Se ela se permite muito mais que o outro, se doa muito mais que o outro, pode haver alguma situação que não vai ser confortável para ela, né? Isso vai interferir também em outras relações. Se isso aconteceu em uma relação, o pensamento dela é que vai acontecer nas outras, nas próximas relações. E isso vai acontecendo porque é crença dela, né? Eu costumo dizer também que crença cria realidade. Se você acredita muito que uma pessoa ali, que seu parceiro vai trair você, isso vai acabar acontecendo. Por quê? Porque quando você acredita, você vai estar cobrando muito mais, vai ter ciúmes muito mais, vai estar em cima do cara muito mais. Então, isso vai fazer com que ele se sinta sufocado e busque um apoio fora. Olha como é interessante essa questão. Ele vai buscar um apoio fora porque ali ele não está tendo, ele está tendo cobranças. E homens geralmente não gostam de cobranças, né, gente? Jaqueline, me tira uma dúvida. A correlação entre patologias psíquicas e o comportamento dessas mulheres que amam demais? Se há, Sim, se há uma correlação. Tem mulheres que elas têm um transtorno psíquico, alguma patologia psíquica que colabora para esses comportamentos possessivos e obsessivos com relação aos parceiros. a forma como que ela lida com todo o processo, a forma com que ela se comporta e age, isso pode sim transformar em patologia. Já aí na questão da dependência emocional. E quando a gente fala em dependência emocional, não é só dependente do que o outro vai dizer, da permissão do outro para alguma coisa, dependência emocional total, totalmente dependente para tudo. Tudo mesmo, em todos os sentidos. Dependente para tudo daquela pessoa, né? Do outro. Então, sim, há essa correlação. Por isso que é importante trabalhar o autoconhecimento, fazer psicoterapia, né? Muitas pessoas pensam que psicoterapia não vai fazer sentido para esse tipo de situação, mas faz muito sentido, sim. Né? Com certeza faz muito sentido. Então, é interessante trabalhar toda essa questão aí do autoconhecimento para saber o que está interferindo na vida hoje que veio lá de trás, né? Lá do passado, lá da infância, da adolescência, porque tudo isso é a construção do seu eu, né? Sua construção da sua personalidade, de como que você é hoje, vem tudo dessas experiências que foram vividas lá no passado. Por isso que é importante sim, Maria, porque essa dependência emocional não foi construída agora, veio de antes de todo o processo que foi vivido. Já que você está falando da psicoterapia, fala um pouquinho dos benefícios da psicoterapia e como a psicologia pode vir a contribuir com essa mulher que ama demais.
Nossa, gente, psicoterapia é vida, né? Eu sempre costumo dizer isso. Porque vai ajudar muito, com certeza, na sua construção como pessoa também, né? Na sua descoberta, né? Muitas mulheres, quando elas vão fazer terapia, quando estão em sofrimento psíquico, justamente por conta de relacionamentos, ela vai se descobrindo, vai percebendo o quanto ela se ama, mas não conseguia enxergar isso, né? Aquele amor que está ali, só que ela não estava se amando de fato e se doando isso para o outro. Na verdade, que deveria ser doado para ela mesma, né? Se doar ali. Então, a psicoterapia vai ajudar ela a compreender todo o processo da vivência dela, das experiências que ela teve, é, fazendo com que traga a consciência do que ela necessita fazer, né? Do que ela precisa ali para melhorar a questão, melhorar por ela, não necessariamente pelo outro, mas melhorar por ela, por questões dela e ficar bem, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Porque você em sofrimento psíquico por relacionamento, isso está diretamente ligado ao outro, totalmente, eu diria. As mulheres que amam demais, elas têm uma predisposição maior para a depressão, para a ideação suicida, para a dependência de álcool e outras drogas, e para o suicídio em si, Jaqueline. Com certeza, Maria. Muitas mulheres não chegam a esse patamar, vamos dizer assim. Mas porque elas vão tendo consciência justamente, vão buscando ajuda, né? Porque assim, tem pessoas que necessitam de ajuda, mas não conseguem pedir ajuda por vergonha ou qualquer outro tipo de situação, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas muitas não chegam a esse patamar porque justamente pedem ajuda. O que mais acontece, inclusive ano passado, eu tive muita demanda em relação a isso, tentativa de suicídio por relacionamentos. Muitas mulheres me procuraram para atendimento, né, trazendo essa temática, trazendo essa demanda, né, de suicídio, de tentativa de suicídio. Muitas pessoas, muitas mulheres vão buscar o refúgio em drogas, bebidas, cigarro, alguma coisa nesse sentido, né? Já outras se refugiam de outra forma, né? No caso da depressão aí, se isolando, né? Ficando justamente ali no cantinho dela, no mundo dela, se isolando totalmente, né? Mesmo que às vezes a pessoa trabalhe, tenha aquela vida social, mas não é a mesma coisa. As pessoas começam a notar diferença no olhar dela, diferença no semblante dela, né? Diferença no comportamento dela. E isso é muito comum de acontecer, né? Pelo menos o ano passado foi o que teve de mais demanda para mim, foi em relação a isso, juntando também com a depressão, que acontece muito. Muitas mulheres acham que por estar totalmente dependente do outro, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais sentido a vida para elas. Jaqueline, as relações, mentira, só uma dúvida. As mulheres que amam demais, quando elas terminam uma relação, elas conseguem fazer o intervalo entre uma relação e outra, ou elas saem migrando de relação em relação, de relação em relação, sem dar o tempo de passar por todo o processo do luto, dessa perca, desse relacionamento que acabou, ou ela vai uma relação em cima da outra, uma relação em cima da outra, sem dar esse tempo para que ela se reorganize para depois iniciar um novo relacionamento. Quando finaliza aí essa relação que ela já estava amando muito, ela não consegue enxergar outra pessoa como um parceiro dela. Isso significa que ela demora muito a absorver tudo aquilo, desenvolver todo aquele sofrimento, né, se livrar desse sofrimento. Demora bastante porque para ela, só aquela pessoa ali, só aquele ser era o único que servia para a vida dela, que prestava para a vida dela. Então, o sofrimento psíquico dela é tão grande que ela não consegue enxergar homens de valor, de alto valor ao seu redor e que as valorizem também, né? Porque há homens de alto valor, né? Às vezes o foco dela está tão ali naquele erro, entre aspas, que ela não consegue enxergar as possibilidades ao redor dela. E sempre observa, sempre atrai e busca esses tipos de homens
que não vão trazer felicidades na vida dela. Jaqueline, você criou um grupo no WhatsApp chamado Mulher Segura. Fala um pouquinho a respeito desse grupo, até para o pessoal que está acompanhando e para quem vai acompanhar pelo IGTV, como é que faz para participar, o que é que você aborda juntamente nessa temática da mulher segura, se é você sozinha, se é você com alguém junto com você, fica à vontade. Certo. O grupo, né, foi criado justamente com esse intuito de trabalhar o autoconhecimento dessas mulheres, né, para se tornarem mais seguras, né? Esse grupo no WhatsApp esse projeto não sou só eu, eu junto com outra psicóloga chamada Elisandra Mello, né? É um projeto que criamos juntas. Tem até um Instagram também, Mulher Segura, né, aqui no Instagram. E lá também tem um link que leva diretamente ao grupo do WhatsApp. Criamos esse grupo justamente com esse intuito, né, como falei, de trabalhar a questão do autoconhecimento dessas mulheres, né, fazer com que elas se sintam mais seguras, desenvolvam todo esse processo aí, né, esse desenvolvimento pessoal delas, para que elas se tornem mais seguras, mais confiantes e tenham relacionamentos saudáveis, né? Porque a maioria das mulheres, quando elas não são seguras, está envolvida diretamente aos relacionamentos que não são saudáveis, relacionamentos que faz mal, né? Então, o nosso projeto é voltado para isso. É um grupo de mulheres, né? Temos um grupo no WhatsApp, é um grupo de mulheres que até também, nessa sexta-feira, nessa sexta, dia 14 de agosto, vamos ter um encontro, um bate-papo com elas, com essas mulheres, vai ser ao vivo com elas, porém, só quem vai poder participar é quem está no grupo. Por isso que, se você quiser participar também, você precisa entrar no grupo do WhatsApp para poder estar conosco dia 14, que é sexta-feira, essa sexta-feira. Tá certo? Passa o teu endereço no Instagram e o endereço do Mulher Segura para quem quiser pegar o link. Quer que eu coloque aqui? Põe ou então você fala, porque vai ficar gravado aí, quem estiver assistindo vai Sim, poder sim. anotar. Acredito que fique até mais viável. Certo. O meu endereço do Instagram é o @psicóloga_Jaqueline Oliveira, tá? E o do Mulher Segura é @Mulher Segura com 2 A no final. Segura com 2 A no final, ok? Quais são as dicas que você daria para a mulher não criar tantas expectativas nessas relações amorosas dela, para a gente finalizar? 3 minutinhos para você dar umas dicas bem legais para a gente encerrar a nossa Certo. live. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Sempre falo disso nas lives porque é muito importante você se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente vai saber quais são os nossos gostos, o que a gente não gosta, o que vai irritar, o que a gente se sente feliz em ter, em fazer, né? A gente vai saber tudo isso. Então, quando você se conhece, você vai saber o que você merece. E se você souber o que você merece, você não vai entrar em relacionamentos que não são saudáveis, relacionamentos abusivos, relacionamentos que faz mal, né? Então, o autoconhecimento é a principal dica aqui, tá? Para que vocês possam se desenvolver aí essa questão, porque tudo vai envolver o autoconhecimento, né? Se você sabe o que não te faz bem, o que você não gosta, o que você não gostaria em uma pessoa, então você não vai entrar numa relação sabendo que aquilo não vai te fazer bem, fazendo que aquela pessoa não vai te dar aquilo que você gostaria de ter, por exemplo, né? Então, o autoconhecimento é a chave para tudo isso aí. O desenvolvimento pessoal é a chave para toda essa conquista, toda essa felicidade e esse sonho que muitas mulheres têm de ter um relacionamento feliz e saudável, né? Então, a dica é essa do autoconhecimento, porque só essa dica do autoconhecimento, porque tudo é envolvido a ele, ao autoconhecimento. Jaqueline, eu só tenho a agradecer a sua participação. Muito feliz de Muito abordar essa obrigada, temática Maria. das mulheres que amam demais com você. Muito feliz em divulgar também o seu grupo no WhatsApp, viu? Muito Muito sucesso para obrigada. você. Sinta-se à vontade, pode voltar quantas vezes quiser, a casa está sempre aberta.
Muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço a todos que estão aqui também com, né? Muito obrigada mesmo. Gratidão. Obrigada a todos e todas que acompanharam a nossa live aqui no Instagram. Vai ficar gravada no IGTV, viu? Semana que vem teremos uma outra live falando de relações tóxicas. Eu vou estar com a Fernanda Carrion, tá certo? Acompanhe no meu Instagram que você vai saber a data e o horário da próxima semana dessa live falando de relações tóxicas. Jaqueline, beijo, viu, minha querida? Beijo, Muito muito obrigada. obrigada. Gratidão. Gente, até semana que vem. A gente se Tchau, fala. tchau.